Ora, cá estamos nós para mais um Futebol Clube do Porto em casa, hoje dia 24 de Abril de 2020, é claro, mas nós vamos voltar uns aninhos para trás, porque neste dia 24 de Abril, houve um jogo muito importante para o Porto chegar à final da Taça UEFA, foi o empate em Roma, frente à Lazio, que soube a vitória, claro, mas também houve outra data especial um aninho depois, não em 2003, mas em 2004, eu já vou chamar aqui o Rui Cerqueira. Rui, bem-vindo ao programa. Viva Miguel, tudo bem? Eu até teria mais, há 3 datas especiais. Houve uma em 2000. Outro casaco, não é? Mais um casaco novo, não é? O que é que tu achas? Eu já te disse que vale a pena. Cada dia é um casaco novo. Vale a pena fazer encomendas na loja online do Futebol Clube do Porto. Grande publicidade, bora lá. Pensa nisso que eu já me antecipei. Mas diz lá, o que é que quer dizer? Dizia-te que houve essa data em 2003, o Futebol Clube do Porto eliminou a Lazio e apura-se para a final da UEFA. Em 2004, neste mesmo dia, o Porto é campeão no Hotel, pela primeira vez. Depois disso já foi, recentemente, de novo, campeão no Hotel. De resto, acho que são já 3 vezes que o Porto é campeão no Hotel. E há muito tempo, ainda tu não eras nascido, e eu tinha 10 anos, o Futebol Clube do Porto, neste dia, empatou com o Estoril 1-1, na Amoreira, no Estoril. Lima Pereira fez o primeiro golo da era Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente, porque ontem também fez anos que o presidente tinha tomado posse. Portanto, estás a ver que este dia 24 de Abril é historicamente também muito importante para o Futebol Clube do Porto. Olha, mas por causa disso mesmo, né, dessa data de 2013 e dessa data de 2004, é que convidamos estes dois craques, né, que é o Paulo e o Derlei. Muito importantes nesta data, especialmente em Roma, no jogo da Lazio, muito importantes. O Paulinho, que teve que jogar adaptado, e o Derlei, que teve que fazer uma segunda parte a correr sozinho, porque o Hélder Postiga acabou por ser expulso ali, estava-lhe a fazer companhia no ataque, e o Derlei teve que fazer a segunda parte toda a correr sozinho lá na frente. Portanto, são os nossos convidados de hoje, o Paulinho Ferreira e o Ninja Derlei. Vamos lá chamá-los Paulo e Ninja. Aí estão eles. Como é que estamos, meus meninos? Tudo bem? Era Paulo. Olha, Paulinho, não te estamos a ouvir. Paulo está sem áudio. Paulo, está sem áudio. Sai e entra de novo. Tenta sair e entrar e vamos resolver. Mas já deu para ver que estás cá. Já deu para ver que estás. Mas temos aí o Ninja. Ninja, vamos esperar aí pelo Paulo, né, que ele regresse. Mas bem-vindo pela segunda vez ao programa. Já estás a ficar aqui um convidado fixo, né? Sim, com certeza. Primeiramente, uma boa tarde a todos aí, início de noite em Portugal. E é um prazer enorme, né? Quando se fala de Futebol Clube do Porto, é como se eu estivesse na minha casa, como estou nesse momento. Então, é um prazer enorme poder participar mais uma vez com vocês. Olha, muito obrigado por vir aqui outra vez. Enquanto o Paulo também vai ali arranjar o microfone dele. Olha, este jogo frente à Lazio que estávamos a falar, né, que até podemos começar por aí, depois falar da festa no hotel. E este jogo frente à Lazio não foi nada fácil, pois não? Não, de forma alguma. Na verdade, eu acho que o primeiro jogo, né, que realmente iniciou-se muito difícil, muito complicado, acabou por nos dar muita tranquilidade para chegarmos em Roma e poder jogar de igual para igual, né? Porque nós tínhamos uma boa diferença ali, né? A nível de golos, né? Olha, fala. Não. Ainda não. Ainda não está, pá, ainda não está. Isto nos testes corre sempre bem, sabes? Depois, quando é live não dá. Mas olha, faz uma coisa. Espera aí. Tens aí o micro fechado agora, não tens? Se abris o micro, não dá nada? Olha ver. Também, olha, fala. Não, ainda não. Faz uma coisa que resultou outro dia, que foi desligar e ligar, e eu acho que vai dar. Em vez de saíres e entrares, se tiveres telemóvel ou computador, tenta desligar e ligar o telefone que vai dar. Vamos lá ver. Não te consigo ouvir, mas vamos tentar, está bem? Pá, até já. Há pouco estou aqui a tentar guiar também o Paulinho por mensagem. Isto aconteceu com o Derlei de outra vez, não foi, Derlei? Isto é sempre Exatamente. Assim. Exatamente. Tecnologia sempre já faz parte do programa. Pá. Este jogo já é um clássico do programa. O programa que não começa assim, não corre bem até ao fim. Isso também serve para que as pessoas, né, que a grande maioria das pessoas que estão em casa nesse momento estão nos assistindo para ver realmente como que funcionam as coisas muitas vezes na televisão, né? Então é improviso em cima de improviso e muitas vezes agora os programas ao vivo, assim, as lives não tem muito o que fazer, né? Então tem que realmente contar com a tecnologia que tudo funcione corretamente, né? Claro, é isso mesmo. Antes de irmos a este jogo, e deixa-me só, e isto depois, quando o Paulinho se juntar a nós, vai falar especialmente disto. Mas a propósito até destes precalços, este jogo da Lazio em Roma teve um precalço enorme, que foi na véspera do jogo, o Costinha teve um traumatismo craniano forte, não é? Mesmo no fim do treino,
e vocês tinham treino e a seguir viagem, e o Costinha teve treino e a seguir hospital, não é? Depois o Paulo Ferreira jogou a trinco, ou seja, percalços acontecem tudo, e este jogo começou com um grande percalço. Olha, vamos tentar mais uma vez. Será agora, Paulo? Ainda não, pá. Ainda não. Que estranho. Consegues ligar, sei lá, por outro telefone, qualquer coisa, não sei. Se calhar para ele... Não, Paulo, estivemos a falar com ele há pouco. Manda aí uma dica, Darley. Ou tenta pelo telemóvel, que é o que eu não estou fazendo. Eu entrei pelo telemóvel, que é mais fácil do que pelo computador. É isso, ele vai tentar. Pelo menos para mim, né? É isso. Olha, o que o Rui te falou, né? Falar do percalço, anterior, né? Exatamente, Rui. Paulinho, vai dar certo. Então, Rui, exatamente. O que aconteceu na véspera, né? Realmente já havia acontecido comigo também no ano anterior, não na véspera, mas no ano anterior também eu tinha tido um problema num treino também parecido com o Costinha, né? De choque de cabeça. No meu caso, eu tive o afundamento aqui da face, né? E certo. Tive que ir para o hospital até nas vésperas da final da Taça de Portugal, se eu não me engano. E o caso do Costinha nos assustou bastante, porque realmente, a princípio, não foi nada, mas depois ele acabou por não se sentir muito bem, acabaram levando ele para o hospital e ele acabou ficando fora desse jogo. Deixa eu ver para nós já era uma preocupação. Agora dá? Estamos agora. É isso, Paulo. Tudo na paz, já faz parte. Tudo tranquilo, Ninja, tudo tranquilo. Isto é uma guerra, Olha, mas obrigado por tentares, pá, obrigado. E o Paulo tem sempre... Há bocado fiz pelo iPad e deu, não é? Estava a dar eu sei. Mas pronto. Olha, mas tu mantens sempre essa tua cara de tranquilidade, foi a mesma que te vimos em 99 jogos do Futebol do Porto, foi os que fizeste no Porto. A carreira toda, né? Parece. Mas, Ninja, o que é que ias perguntar ao Paulo? Não, então, eu ia perguntar para ele se ele tinha conseguido ir pelo telemóvel, né? Ou se foi pelo computador. É pelo telemóvel que você conseguiu? Conseguiste? Sim. Agora está impecável. Eu também, no meu caso aqui, para mim também é mais fácil, pelo telemóvel vai melhor, mas tranquilo. Um prazer estar falando contigo aí, meu amigo. Faz muitos anos já. O prazer é todo meu, já tinha saudades de falar contigo. Nos encontramos. Você é o velho sacaninha. Não, Waterley, mas sacaninha não, porque o Paulo, toda a imagem que passava era de um miúdo tranquilo, não era? Ou não era assim? Não, sempre foi. O Paulo, ele era um dos mais jovens na altura, né? Ele, o próprio Costiga também. E o que acontece é que o Paulo chegou, ele era muito tímido, muito tranquilo. Eu me lembro que no primeiro almoço mesmo que fizemos lá, e que já foi relatado aqui, que depois havíamos um treino na parte da tarde, então fomos todos juntos almoçarmos, e chegando lá, e aí foi instituído, rapaziada, ó, cada um vai tomar um pouquinho, né, experimentar uma tacinha de vinho. Vais falar da Coca-Cola, né? Vais falar da Coca-Cola. Exatamente, né? Só que havia alguns jogadores, muitos jogadores não bebiam bebidas alcoólicas, né? O Paulo era um deles, né? Ricardo Carvalho, enfim, muitos atletas não bebiam, não tinham por hábito. E eu sei que o Sacana naquele dia não tomou nada, mas a convivência no Futebol Clube do Porto fez com que, depois de alguns anos, né, Paulo? Não que o Paulo fosse uma pessoa que gostasse de beber, mas provavelmente, acredito que hoje, acho que um vinhozinho de vez em quando no jantar, eu acho que dá para apreciar, né, Paulo? Agora não falha. Agora já. Por uma questão de tradição, não é? Habituaram mal. Paulo, mas que história era essa? Não deixavam beber Coca-Cola, era isso? Não, quer dizer, no Porto, na altura, acho que a tradição era do vinhozinho ou uma cervejinha, pronto, era assim. Agora, bebida sem álcool, acho que era proibido na mesa. Quem é que pegava contigo isso? Era alguém específico? Como é que era? Não, já contei essa história antes, mas ali na altura o bicho ficava ali na cabeceira da mesa e tal, a controlá-las. E pronto, eu naquele almoço de equipa, no primeiro, pedi a minha Coca-Colazinha tranquilo e pronto, e veio ali uma Coca-Colazita sozinha ali no meio de vinho e cerveja, aquela coisa toda. E por acaso olho assim pelo canto do olho e vejo o bicho a ver onde é que aquela Coca-Cola ia cair. Assim caiu à minha frente, olha, pima. Já foste. Deu uma dura e a partir daí nunca mais. Nem vê-la.
Muito pronto, olha, agora pronto, bebes vinho, né? Já aprendeste, né? Exatamente. Olha uma coisa, já não vias o Derlei há algum tempo? Já há bastante, desde o jogo do Deco, da despedida, salvo erro. Verdade. Sim, olha, como é que era ter o Derlei como colega de equipa na altura? Não, fantástico, não só como jogador, como pessoa, não é? Um jogador importante nesses 2 anos de Futebol Clube do Porto. Sim. E onde aquela lesãozinha está ali no meio é que o travou ali de uma altura em que estava muito bem. Portanto, eu até salvo nesse jogo da Alverca, não sei, acho que o Corinthians já tinha para aí 12 ou 14 golos em, sei lá, não sei, em 7 ou 8 jogos, e embalado o Ninja nessa época, e pronto, infelizmente para nós, aquela lesão, pronto, não nos impediu de continuar a ganhar, mas para o Ninja, que era um jogador importante para nós, e pronto, foi complicado para ele, não é? Mas felizmente voltou a tempo de ser decisivo ainda, não é? Diz, Rui, diz. Não, estava a dizer ao Paulo, quando se fala, tu que és lateral, e que foste lateral, quando se fala nos avançados serem os primeiros defesas, se há alguém a quem se pode aplicar isso é ao Ninja, não é? Porque o Ninja conseguia cansar uma defesa inteira lá à frente antes que a bola chegasse, às vezes já chegava murcho ao lateral, não é? Ajuda. Sim, sem dúvida. Também era uma das qualidades do Ninja, era isso mesmo, era um guerreiro, não é? Trabalhava muito, sempre chato, aquele jogador chato, né, que se costuma chamar, e que os defesas realmente não gostam muito, não é? O Ninja era muito desse, tinha essa característica, e depois, logicamente, que ele sendo o primeiro a pressionar, nós já automaticamente o seguíamos, portanto, mas sem dúvida alguma a melhor defesa começa lá na frente, e nesse aspecto, sem dúvida alguma, que o Ninja foi importante, pronto, para nós, não é? Ainda hoje se mantém essa tradição no Porto. Ninja, eu pergunto, é verdade. Olha, Ninja, como é que era ter já que o Paulo falou de ti, né? Como é que era ter o Paulo como colega de equipa? É como eu frisei, né? O Paulo, ele tal como eu, tinha acabado de chegar, né? O Futebol Clube do Porto ali, aquela temporada. E nós vimos de equipes pequenas, né? A única diferença que tinha entre eu e o Paulo era a idade, né? Que eu era um pouco mais velho que ele. Mas de resto, era a mesma inexperiência de poder trabalhar num clube da dimensão do Futebol Clube do Porto, e desde o princípio eu acho que nós também tivemos a oportunidade de digamos assim, né, de pegar um treinador que realmente ele sabia o que estava fazendo. Ele foi buscar o Paulo Ferreira, foi buscar o Derlei, como outros atletas naquela altura, e ele já sabia o que iria fazer, a forma como iria montar a equipe. Então, desde o princípio, o Paulo possivelmente pode relatar a mesma coisa, o Mourinho sempre deixou muito claro para nós, né? Sempre nos deu muita tranquilidade para poder trabalhar. Então, virou um processo natural. Depois, a forma como eu já fiz isso aqui também no programa, como nós fomos recebidos ali pelos atletas mais velhos, que tinha ali essas tradições, o Clube do Porto, as brincadeiras, essas coisas todas, mas na hora de trabalhar era tudo muito sério. Então, isso para nós foi de extrema importância. E o Paulo, como companheiro, não dá nem para falar, né? Aquele cara que não abria a boca para nada, não reclamava de nada, só trabalho. E a única coisa que ele fazia eu me lembro assim muito bem, quando ele estava chateado com alguma coisa, ele dava uma baixada na cabeça assim e balançava um pouquinho do lado, então você já sabia, olha, o Paulo tá chateado. Ele sempre foi muito tranquilo, cara. Quando fala-se de paz e serenidade, igual o Paulo não havia. Sempre foi uma pessoa muito tranquila e desde sempre, na altura assim também com a noiva, hoje a esposa também, sempre muito tranquila. Então, nós vimos isso, né, na própria seleção portuguesa também, depois no Chelsea, enfim. O Paulo sempre foi naquele turbulhão todo que nós tínhamos durante os jogos, durante as partidas, assim, o Paulo sempre era aquele cara tranquilo, que você falava com ele estava muito tranquilo. A par do Ricardo. O Ricardo Carvalho também era outro bastante tranquilo, e como ele jogava mais ou menos ali perto do Paulo, ele também ajudava bastante nessa situação, principalmente na defesa. Se você não tiver calma, acaba cometendo muitos erros, né? Paulo, foi com essa tranquilidade. Há pouco falávamos do episódio antes de tu... Era isso, estávamos aqui à espera que o Paulo também chegasse, não é? Para começar a falar a sério disso. Do episódio do Costinha, que se lesiona antes do jogo, que hoje aconteceu há uns anos na Lazio. Foi com essa tranquilidade que tu percebeste Costinha no hospital, Paulo Ferreira a médio defensivo no jogo de Roma?
deixaste de ser lateral nesse jogo e como foste depois na final, também ao fim de 9 minutos, médio defensivo. Sim, foi ali um momento complicado, não é? Véspera de jogo, a situação do choque que o Costinha teve no treino, ali com um hematoma enorme na testa, que é onde ficámos ali um pouco chocados com aquilo. E foi o facto de ali naquela altura, logicamente, do Mourinho ter que mudar um pouco ali a posição, não é? E pôr-me a jogar ali naquela posição, que para mim, não haveria problema se fosse a trinco, a extremo direito, ou onde tivesse que ser, eu ia sempre procurar dar o meu melhor e ajudar a equipa. Logicamente tínhamos essa vantagem também a nível de golos, o que também nos ajudava a ir com mais tranquilidade para a segunda mão e tal como foi na final também, quando houve essa mudança, não tive qualquer problema nenhum em mudar e adaptar-me à posição. É isso mesmo. Olha, Rui, deixa-me só aqui relembrar que as pessoas podem mandar perguntas quer para o Paulo Ferreira, quer também para o Derlei. Toda a gente que nos está a ver em direto, as milhares de pessoas que nos estão a ver em direto, podem mandar perguntas. Nós vamos fazer aqui algumas das vossas perguntas. Infelizmente não dá para fazer todas, mas vou tentar fazer algumas. Mas era só para relembrar, Rui, antes de começarmos também a analisar este jogo. Este jogo foi um jogo muito difícil. É certo que o Porto ganhou 4-1 em casa, né, ao Lazio, mas depois era um ambiente terrível lá em Roma. Era um estádio completamente cheio. Mourinho castigado também, não estava no banco de suplentes, né? Que condicionantes é que este jogo podia ter? Olha, este jogo teve, por um lado, como preparação, aquela reviravolta na Grécia contra o Panathinaikos, certo, antes com os 2 golos de Derlei e com a primeira vez do sistema em 4-4-2, na altura jogou a Alenichev no meio campo, e portanto já tinha essa preparação em termos de pressão. Mas este jogo teve vários condicionantes. Foi a lesão de Costinha na véspera, foi Mourinho castigado, não podia falar com os jogadores, não podia ir para o banco. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida, e até hoje única, a ser assinalado 6 segundos ao guarda-redes ao Vítor Bahia aos 3 minutos de jogo, livre em direto contra o Porto dentro da área, que foi uma coisa que eu nunca mais vi em toda a minha vida no futebol. Não aconteceu em mais nenhum jogo do Porto, em jogos que eu me lembro. Depois aconteceu a expulsão do Postiga, depois aconteceu um penalti inexistente que o Vítor Bahia defende na segunda parte, e eu acho que este jogo ficou 0-0 e parece ter sido um jogo aparentemente fácil. Foi um jogo que obrigou os jogadores a terem um controlo enorme, até porque aquele senhor que ali estava não ajudou mesmo nada a que o jogo fosse. Esta é a grande penalidade que não existiu e que foi assinalada e que depois marcaram. O Vítor Bahia defendeu. Eu não sei se o Ninja e o Paulo estão de acordo com isto, mas este jogo aparentemente, a falta é sobre o Vítor e não ao contrário, aparentemente fácil, que podia ter transformado aqui num pesadelo. Paulinho. Sim, sem dúvida, houve essas condicionantes todas, mas a equipa estava bem preparada, mesmo com a ausência do Mr. Mourinho também, já, como já sabia que isso ia acontecer, já tinha tudo preparado, mesmo até a nível de substituições, ou o que pudesse vir a acontecer no jogo. A equipa também estava muito confiante, uma equipa que jogava muito e mesmo depois desse jogo em Panathinaikos estávamos super confiantes. E mantemos sempre essa tranquilidade também, mesmo depois de tudo isso e com o penalti, com a expulsão do Postiga, acho que nada nos abalou, mantivemos ali tranquilos, muito unidos também, trabalhámos bastante nesse jogo e o que é verdade é que acabámos por chegar à final com todo o mérito. Ninja, o que é que tu te lembras deste jogo? Depois da expulsão do Postiga ficou mais complicado para ti? Como é que foi? Olha, eu me lembro sim de muitas coisas, né? Inclusive, até vendo as imagens aí, por exemplo, do penalti que foi marcado, realmente, à altura nós já sabíamos, ele não marcou falta no Vítor Bahia, porque foi falta, né? Pois, isso é que é falta no Vítor Bahia. Eu acho que o Isaac coloca a mão no meio da mão do Vítor e puxa a mão do Vítor para baixo, por isso que ele solta a bola. Agora, depois, tudo bem, até vejo que o bicho ali faz a falta nele, mas ele teria que ter dado a falta no Vítor, que é no mesmo lado. Mas, enfim,
como o Paulo mesmo disse, né? Estava muito tranquilo. Depois que o Vitor defendeu o pênalti, então, aí realmente a gente sentiu que toda aquela tranquilidade que nós tínhamos ali, que era o início da partida, né? Eles queriam realmente esse tumulto. Uma coisa que se falava muito na altura, e nós já também tínhamos sido alertados em relação a isso, a questão da arbitragem, porque na altura, se eu não estiver enganado, o chefe da arbitragem, quem mandava na arbitragem na Europa, se eu não me engano, né, nas competições europeias, era um italiano lá. Então, as equipes de arbitragens italianas tinham muita influência na UEFA naquela altura, e então nós fomos preparados para essas situações também. A situação da expulsão do Helder, até hoje, né, assim, é uma pena, porque não vejo assim, talvez não teria sido para tanto, né? Talvez um cartão amarelo para os dois ali, mas enfim, ele resolveu expulsar o Postiga, que querendo ou não, ele tirou um defesa esquerdo da Lazio, que não, com todo respeito, o César era um grande jogador, mas comparado ao Postiga, que era um avançado, a diferença era enorme, até porque eles precisavam atacar e não defender, né? E nós ao contrário, né? Nós também estaríamos perdendo aí um poder de ataque. Enfim, para nós foi um prejuízo muito maior. Mas graças a Deus aconteceu tudo tranquilo, como o Paulo frisou aí, a equipe estava muito bem montada, muito bem postada. Tivemos até chances também de fazer gols também, ganhar. Nesse jogo aí eu acabei perdendo um gol cara a cara lá com o guarda-redes. Mas eu acho que na realidade ali o que aconteceu é que, não que eu quisesse estar guardando ou poupando gols, mas foi ótimo não ter marcado ali, porque depois sobrou para poder fazer na final. Né? É verdade. Paulo, mas vocês já fizeram referência a isso também. Uma equipa nova, né, que o Mourinho montou, tu vieste de Setúbal, o Derlei veio de Leiria. No final deste jogo, vocês perceberam que iam a uma final europeia, né, uma taça UEFA que na altura representava muito para o Futebol Clube do Porto. Não era só chegar a uma final europeia, era há muitos anos que o Futebol Clube do Porto não chegava tão longe numa prova europeia. Para vocês, o que é que aquilo significou? Quando há o apito final em Roma, o que é que vos vem à cabeça ali? Não, é aquela... é olhar para trás, era ver-me no ano anterior no sofá, a ver jogos de competições europeias e logo no nosso primeiro, no meu caso e do Ninja e de outros jogadores que tinham chegado pela primeira vez ao Futebol Clube do Porto, de estrear numa grande competição e chegar logo a uma final, não é? E felizmente para nós, logo no nosso primeiro ano, ganhar uma taça UEFA foi fantástico, mas para mim foi isso, foi no fundo olhar um pouco para trás e dizer, não acredito, estou numa final de taça UEFA, ainda a época passada estava no sofá a ver estes jogos, a ver estes grandes jogos, grandes Sim. equipas europeias, e agora estamos nós ali, não é? E então foi uma sensação espetacular, não é? Única. Sem dúvida. Olha, Rui, na altura havia a hipótese de ser o Celtic, não era? Na final, ou então seria o Boa Vista, era isso? Ou então seria o Boa Vista. O Boa Vista foi eliminado a 9 minutos de fim pelo Larsa, não é? Que depois nos marca os 2 golos na final também. Sim. Paulo, tu preferias ter ido à final com o Celtic ou com o Boa Vista? Assim, tendo outra equipa portuguesa seria sempre especial, não é? Tanto para o futebol português, sem dúvida. Sim, mas olhando agora para a final que foi com o Celtic, não é? É mas difícil dizer que não querias aquela final, não é? Não é acaba sempre por ser diferente, não é? Portanto, é uma equipa portuguesa com uma estrangeira, até mesmo pelo próprio ambiente em si, foi sem dúvida alguma especial e pronto, e a gente sabe como é que são estas equipas, estes adeptos também dos escoceses, e mesmo aqui no futebol inglês também são, e até depois, mais tarde, encontrei alguns adeptos do Celtic, e aliás um deles diz que até ficou e dormiu lá fora do estádio e tudo. Passou lá à noite chateado e chorou e aquela coisa toda, mas pronto, deu-nos os parabéns porque realmente diz que foi um jogo espetacular e que tínhamos uma equipa também com grandes jogadores e começamos a ganhar. Sim, e eu lembro de haver também na final um grande ambiente de fair play entre os adeptos. Ninja, mas vocês falavam disso? Falavam de se preferiam o Celtic ou o Boa Vista antes da final? Vocês falavam disso ou não falavam de todo? É evidente que há sempre essas conversas, brincadeiras, enfim, né? Uma coisa eu tenho certeza, tanto o Celtic como o Boa Vista, para nós éramos indiferentes naquela altura, porque a equipe estava muito bem preparada e quem viesse, com certeza, quem era? ia ter que ficar em segundo.
Mas outra questão que realmente tínhamos certeza na altura é que, sendo o Boa Vista ou sendo o Celtic, a nível defensivo, digamos assim, ou a nível de, como se pode falar, de um futebol mais agressivo, era igual. Porque o Boa Vista jogava basicamente igual ao Celtic. Tanto que a eliminatória entre os dois foi basicamente igual. Se eu não me engano, acho que o Celtic eliminou o Boa Vista pelo um gol fora, se eu não me engano, uma coisa assim. Acho que... 1-1 na Escócia, e depois o Celtic ganhou 1-0. Quando se tivesse ficado 0-0 era o Boa Vista que ia exatamente, tá vendo? Ganhou por um gol de diferença, porque as duas equipes eram muito similares, principalmente defensivamente, né? Existia uma agressividade muito forte. O Jaime Pacheco, na altura, conseguiu implantar ali no Boa Vista um sistema de jogo onde os atletas tinham por prioridade a defesa. O ataque era o que basicamente muitas equipes utilizam hoje, que é aquele ataque rápido apenas, né? Então era só jogar no contra-ataque. E o Celtic não, tem um pouco mais de volume de jogo, mas basicamente também era uma equipe muito forte fisicamente, talhada para a defesa, e sentimos bastante dificuldade, mas eu particularmente até acho que sendo a final com o Celtic tem um peso diferente. Eu falo isso porque o Futebol Clube do Porto chegou a vencer depois a mesma competição, jogando justamente contra o Braga. Foi uma final belíssima, uma final portuguesa. A nível de exposição para o país é maravilhoso, né, a nível nacional. Porém, quando se joga contra uma equipe estrangeira, o peso é muito maior e querendo ou não, essas rivalidades entre países, ele acaba também se aflorando ali naquele momento. E com certeza para Portugal, quando a gente venceu a Taça UEFA naquele período ali, que realmente estávamos precisando, o país precisava disso, então foi um feito enorme o Futebol Clube do Porto ter colocado a bandeira portuguesa no mais alto lugar na Europa. Sem dúvida. Olha, Rui, deixa-me só fazer aqui uma ronda de perguntas antes também de olharmos para o percurso, não é? Porque antes da Lazio houve jogos muito importantes e depois também temos falado da final de Sevilha, como é óbvio, não é? E da festa no temos hotel, mais coisas também, ainda falta outra data, claro. E como não vamos chegar aqui até à meia-noite, vamos lá andar com isto. Olha, deixa-me fazer aqui uma ronda de perguntas. Vou começar por Paulo. Está aqui o Rodrigo Marques a perguntar: Paulo, o que é que te faltou para marcar um golo pelo Futebol Clube do Porto? Pois é. Um pouco de sorte e qualidade também. À frente do golo. Lembras-te assim de alguma situação que tiveste muitas vezes quase e pensavas naquilo, dizer, vou-me embora do Porto e não vou marcar um golo? Lembras-te de pensar assim alguma vez? Não, porque até foi uma das coisas que não fiquei obcecado, pronto, até se calhar poderia ter ficado ou uma coisa assim. Sim, até porque não era um dos teus objetivos, mas não era, dos mas principais, sinceramente, sempre fui um jogador muito de equipa, pronto, e o Ninja sabe perfeitamente. E como defesa, o primeiro objetivo era sem dúvida alguma defender bem e depois atacar. Eu até, aliás, era mais de chegar ali às zonas de cruzamento e meter a bola na área do que propriamente se calhar vir mais vezes para dentro e tentar o remate ou uma coisa assim, mas pronto, houve ali uma ou outra situação em que teve quase, mas infelizmente não aconteceu. Mas pronto, mas teve ali se calhar uma situação ali na altura de um jogo de taça, até salvo erro com o Mourinho. Deu essa oportunidade ao Nuno e o Nuno é que foi bater o penalti e eu até pensei que ia-me tocar a mim. Isso mas foi contra o Varzinho, se não me engano, não é, Rui? Exatamente. E pronto, pensei que ia tocar a mim, mas e o Mourinho escolheu o Nuno. Não aconteceu, escolheu o Nuno. mas não, pronto, não, a mim não é uma coisa que não olho muito a isso e mais ao jogo coletivo e ganhar, que é o mais importante. Muito bem, está respondido. Olha, deixa-me aqui fazer-te também uma pergunta. É o Diogo Lourenço, 99, que está a perguntar, está-te a elogiar enquanto foste lateral, não é? Principalmente do Futebol Clube do Porto, estava a perceber que ele é adepto do Futebol Clube do Porto, e ele está-te a perguntar como é que te sentes de, na altura, seres considerado, ele usa aqui a palavra requintado, de seres um lateral requintado, que atribuiu muita qualidade, porque às vezes os laterais não são, talvez, os jogadores com mais técnica, nem mais requintados, mas toda a gente atribui essas qualidades. Na altura, tu sentiste um lateral requintado? Primeiro, agradecer o elogio, agradeço imenso. Não sei, acho que eu procurava, no fundo, fazer o meu trabalho, tentar cometer o menor número de erros, principalmente defensivamente, que era o mais importante. E pronto, e por ter sido também um extremo na altura, antes de me tornar um lateral,
pronto, tinha essa vantagem também a nível ofensivo, de atacar e também tinha uma boa capacidade física. Mas não sei no fundo explicar. Eu tentava sempre jogar bem. Não era aquele jogador muito agressivo de bater muito ou dar muita, no fundo, entre aspas, dar porrada, como se costuma dizer. Eu estava sempre a jogar no fundo mais limpo, mas pronto, era a minha maneira e o meu estilo de jogar. Pronto, não sei, mas pronto, agradeço o elogio. Está feito, o elogio está feito. É bem merecido. Olha, deixa-me ver aqui também perguntas para ti, Ninja. Deixa-me ver o que é que aqui as pessoas estão a perguntar. Deixa-me aqui ver. Há muita gente também a mandar-te muitos elogios. Olha, estão aqui a perguntar, não sei se respondeste a isso no último programa, confesso. Estão aqui a perguntar qual foi a razão da alcunha de Ninja. Se respondeste, desculpa, mas eu não me lembro. Qual foi a razão? Então, a razão da alcunha de Ninja aí é que quando eu jogava pelo Leiria, acabei marcando um golo lá. Eu tinha mais 2 companheiros comigo lá, que era o Maciel e o Jax, né, companheiros de ataque. E depois que nós marcamos o golo lá, acabei colocando a camisa no rosto, assim, né, ficando só os olhos para fora. E aí eles também fizeram igual e tal. Nós fizemos para comemorar o golo, né, porque quando se joga em clubes pequenos, você só aparece na televisão na hora que faz o golo, né? Enfim, acabou que depois saiu essa foto no jornal e os adeptos lá, que tem um carinho enorme pela União de Leiria lá também, acabaram por... no jornal saiu uma nota falando, né, que vestidos a ninja e tal, e aí os adeptos começaram a me chamar ali de ninja e tal, essas coisas todas. Eu acho que também até por uma forma, né, na conversa com alguns dos adeptos lá, na forma de jogar também, por ser um jogador bastante guerreiro na forma de combater o adversário. E depois, quando cheguei no Futebol Clube do Porto, aí realmente aquilo se transformou, virou música, não é? Virou canção. E outro, né? A massa associativa do Futebol Clube do Porto é enorme ao redor do mundo, né? Então, aí conforme você vai trabalhando, né? A gente conseguiu aí ir ali atendendo às expectativas do torcedor. Aos poucos o carinho pelo atleta ele vai aumentando também, e depois essa empatia vai crescendo com as vitórias, né? E aí acabou que o Ninja pegou, virou música e como eu falo, né, um orgulho muito grande, porque eu cheguei no Futebol Clube do Porto, sei lá, depois de 6, 7 meses ali, metade do campeonato, eu já tinha música. E quem tinha esse privilégio era o Vitor Bahia, era o Deco, enfim. Não são todos os atletas que passaram pelo Futebol Clube do Porto que tiveram esse privilégio. Então, eu depois, basicamente, de 6 meses, já estava, digamos assim, né, bem acolhida ali nos braços dos adeptos, né? Ela é o ninja Derlei, ele é o ninja. Olha, está aqui o Domingos Andrade Teixeira, não sei se conhece ou não, porque ele está a fazer aqui uma pergunta um pouco específica, que é, se na altura que jogavas no Porto, sabia melhor uma vitória sobre o Benfica ou comer uma caixa de paçoquinha? Paçoquinha, para quem não sabe, é um doce de amendoim do Brasil. Eu não sei se tu gostas ou não, se ele te conhece bem ou não. Mas tu gostas? Gosto. Pronto. Sim. Então o que é que sabia melhor? Era uma paçoquinha ou vencer o Benfica? Olha, eu gosto muito de paçoca. Eu costumo falar com os meus amigos que eu sou doceiro, né? Eu gosto muito de doce, apesar de que a gente tem que cuidar um pouco da saúde aí. Mas é lógico que fazer um gol num clássico, ainda mais contra o Benfica, é muito mais saboroso, porque eu tive a felicidade de logo no meu primeiro clássico conseguir fazer isso, né? Então é algo especial. Os clássicos são jogos, assim como as finais, que realmente todas as vezes que você lembrar de alguma situação, você vai lembrar de momentos especiais que você viveu em algum clássico, porque são os grandes jogos que realmente fazem com que você leve essas boas lembranças enquanto atleta profissional de futebol, né? Muito bem, Rui, deixa-me só fazer aqui uma última pergunta, porque está aqui o Hugo Ramos a meter-se com o Paulo Ferreira. Paulo, está aqui o Hugo a perguntar, porque é que tu, quando jogavas, punhas sempre a língua de fora? Isto é verdade? É verdade, E continua até acabar. Não tem explicação, não é? Não tem explicação. Não tem. Nossa, é complicado.
Aliás, o meu filho até de vez em quando também faz a mesma coisa, não sei. Pronto, herdou isso de ti. Olha, por acaso eu tenho o mesmo, se for um defeito, sei lá, algum tique, eu tenho a mesma situação. Eu também faço a mesma coisa. É exatamente igual. Se você pegar muitas imagens, você vai ver bem parecido com o Paulo. Mas eu acho que aqui as pessoas estão-se a lembrar mais do Paulo, sabes? De jogar com a língua de fora. Não sei se era quando ele cruzava, sabes? Que metia aquela língua de fora. Deve ser isso. Bem, olha, depois vamos fazer uma ronda de perguntas mais à frente. Diz, Ninja, diz. É que quem joga ali pelas laterais ali realmente tem que jogar com a língua de fora, não tem como. Corre muito, né? Olha, o que eu ia dizer é que daqui a pouco vamos fazer outra ronda de perguntas, não fiquem tristes, que eu vou ler mais perguntas, mas agora vamos relembrar também esse trajeto, não é, Rui? Até a Lazio, pelo menos. Queres falar do antes ou já do depois? Sim, podemos falar do antes assim muito rapidamente, só para lembrar e para situar. O Paulo e o Derlei estreiam-se, eles chegam ao Futebol Clube do Porto, fazem a pré-temporada, corre tudo muito bem, estreiam-se com um empate 2-2 com o Belenenses, portanto, onde ter pensado logo no primeiro jogo, se calhar isto não vai correr tão bem como parece, mas depois começa, quer no campeonato, quer na Liga Europa, e já que estamos a falar hoje naturalmente mais da Liga Europa e vamos falar da Champions League, começa passo a passo, e o Derlei e o Paulo são totalistas, jogam os jogos todos, basicamente podem não jogar, com Polónia e Varsóvia fora, ou um Denizlispor, mas eu acho que até nesses o Paulo e o Derlei eram chamados a um ou outro, e eu basta ver no segundo ano, no primeiro ano o Paulo faz 47 jogos e o Derlei 42, no segundo ano em 55 jogos o Paulo faz 52, e o Derlei só não faz de certeza este número de jogos porque teve aquela lesão grave que o afastou 4 meses. Portanto, estás a falar de gente que é totalista dos jogos importantes todos. Eu, para mim, e antes de passarmos aqui um bocadinho pela final, mais pelo Paulo, porque com o Derlei no outro dia já tivemos a oportunidade de falar dessa final tão especial para o Ninja. Sim. Há um jogo para mim que é especialíssimo, que é antes deste da Lazio, que é antes do jogo da Lazio, que foi o jogo perfeito em casa, que é no Panathinaikos. Eu, se não estou em erro, o Porto há 30 e tal anos que não ganhava na Grécia, perdeu em casa 1-0 e depois vai a um ambiente incrível na Grécia, em que muda o sistema de jogo. Como eu disse, pela primeira vez Mourinho joga com 4 médios, na altura creio que sai Capucho da equipa entre a Lenichev e o Postiga joga com o Ninja na frente. Paulo, foi esse o momento? É esse o momento em que vocês sentem mesmo que naquele ano, porque já tinham ganho na Luz, estavam praticamente campeões, ganhavam tudo, mas ali estiveram encostados às cordas e pergunto-te a ti, porque a seguir já vou perguntar ao Ninja. O Ninja faz os 2 golos, este primeiro é incrível. Foi ali que vocês sentiram, este ano podemos ser mesmo imparáveis? Sim, eu penso que sim. Aliás, até foi um jogo onde depois da primeira mão o Mourinho até disse que ainda só tinha sido feito 45 minutos, certo? Sim. Salvo erro, né? Que ainda havia 45, no fundo 45 para fazer, que era o segundo jogo, exatamente. Exato, e pronto, e foi um jogo que sabíamos que ia ser muito complicado, um ambiente muito hostil. Aliás, eu até já tinha comentado contigo naquela entrevista de termos feito o aquecimento ali ao lado da baliza, porque o campo estava um bocado, já tinha chovido, estava a chover um bocado, e para não massacrar muito o campo, fizemos ali o aquecimento ali junto a uma baliza, e lembro de estarmos a fazer o aquecimento e dos adeptos estarem a cantar e cuspiam, e pronto, e ali percebemos que ia ser um jogo muito complicado, mas o que é verdade é que mais uma vez mostramos uma equipa, pronto, muito, muito coesa, unida, onde trabalhámos muito e onde tivemos um jogador lá na frente que mais uma vez, inspirado, pronto, nos deu esse passaporte para as meias finais, e o Ninja aí teve, sem dúvida alguma, espetacular, porque fez um jogo tremendo, e como toda a equipa, logicamente trabalhámos muito, mas ele mais uma vez foi sem dúvida muito importantíssimo para nós. Foi mesmo, Ninja, porque tu vais... Diz, Rui. Não, ia dizer que este golo, e agora estava a vê-lo, este golo é quase a cópia do golo da final também no prolongamento. Só não há lá o Marco Ferreira pelo meio, Ninja, porque é uma bola longa para chegar. A outra foi ao Marco Ferreira, tu vais nas costas, esta é direta em ti, no prolongamento, sim, quando já quase ninguém pode das pernas, e tu tiveste pernas para lá chegar, não é? Exatamente, já no prolongamento, né?
eu peguei um adversário bastante difícil nesse jogo aí, principalmente que eu jogava mais descaído pelo lado esquerdo, que era o Seitarides. O Seitarides, tal como o Paulo, tinha 21 anos, era muito jovem, né? 21, 22, o Paulo acho que tinha 22 na altura, né, Paulo? Sim, 22, 23, sim. Se não estou enganado. Exatamente. E ele depois então, acaba por jogar no Porto, não é? O Seitarides. Exatamente. E um jogador muito forte fisicamente e rápido também. E o Deco aí, se eu não me engano, foi o Deco que fez o lançamento para as costas dele. Só que ele começou a correr e eu também corri em direção à bola. E só que ele não se percebeu da bola e a bola bateu nas costas dele. Só que como eu estava mais aberto nesse segundo gol aí, eu percebi que a bola ia mais para dentro. Então, a hora que a bola bate nas costas dele, eu já ganho a frente dele, já com a bola, basicamente entrando na área ali, e saio quase de frente com o guarda-redes. Então, o Seitarides também acabou por ter um azar, ou talvez, sei lá, uma falha, talvez, de posicionamento ali que custou o gol. Mas, como o Paulo frisou, esse jogo realmente foi bastante sofrível, porque quando nós chegamos lá, o estádio, lá quando passamos a volta do estádio para chegar no portão de entrada com o autocarro lá, e começamos a ver assim, arame farpado em cima do muro, parecia uma prisão aqui, totalmente diferente de um estádio normal de futebol. E enfim, foi um ambiente bastante assim, hostil no sentido de euforia por parte dos gregos, mas nunca houve nenhum tipo de desrespeito, pelo contrário, nós fomos muito bem tratados lá e realmente conseguimos jogar nosso melhor futebol, né? Como o Paulo frisou, acho que a equipe era fantástica, a nível coletivo, não, digamos assim, naquela altura eu tinha poucas equipes na Europa que jogavam tão bem coletivamente como nós jogávamos e nós conseguimos essa vitória aí. E assim, quando o Paulo fala, o Ninja estava inspirado e tal, é que jogava mais na frente, é natural que as bolas ali, alguém, ou eu, o Postigo, ou muitas vezes o próprio Capucho também, que jogava muito mais nessa época, a gente tinha mais oportunidades de gols, né? Isso é evidente. Depois, com as qualidades dos atletas que nós tínhamos à volta também, como nós tínhamos de um lado o Paulo, do outro nós tínhamos o Nuno Valente, que qualquer um dos dois, a nível de cruzamento, eram impecáveis, então, para a gente era muito mais fácil, né? Então, eu acho que quando se falava de ataque em si, a nossa equipe realmente era olhando para trás, assim, uma equipe, não vou falar perfeita, mas chegava muito perto disso a nível, digamos assim, de força ofensiva, né? Sem dúvida, Paulo. Mas antes deste jogo e na preparação desta segunda mão frente ao Panathinaikos, houve ali alguma coisa especial? Achas que também ali aquela força mental do Mourinho foi importante, aquela mensagem também para fora, que aquilo ainda não tinha acabado? Porque era um jogo muito complicado, não é? Vocês tinham perdido 1-0. O que é que achas que foi ali o clique que deu para vocês virarem a eliminatória? Para além da vossa não foi, e até acho que até foi depois desse jogo que o Mourinho até disse para não irmos para casa, para irmos jantar, para irmos jantar fora e aquela coisa toda, porque viu que realmente tínhamos feito um bom jogo, mesmo apesar de termos perdido, mas tínhamos feito um bom jogo e criámos oportunidades também. Mas pronto, sabíamos da dificuldade do segundo jogo. Lembras-te como é que tu estavas no final desse jogo? Estavas bem? Estavas triste? Como é que estavas? Triste, obviamente, porque pronto, eram os quartos finais, tínhamos perdido em casa, sabíamos que havia um jogo, uma segunda mão fora, num ambiente complicado, que a gente sabe como são os adeptos gregos, não é? Sim. Os ambientes ali são sempre muito intensos e sabíamos dessa dificuldade. Lógico, como jogador a gente sabe, não é? Mas o que é verdade é que, pronto, como o Ninja disse, tínhamos uma equipa, pronto, muito boa, muito confiante, com muita qualidade e preparámos também muito bem para esse segundo jogo e sabíamos que com a nossa qualidade e que normalmente fazíamos sempre golos fora de casa que poderíamos também ter pronto, chances de passar essa eliminatória e o que é verdade é que felizmente para nós isso aconteceu, mas penso que fomos tranquilos também e sabendo dessa pressão que havia, chegámos e no fundo não trememos e mostramos toda a qualidade
que tínhamos e penso que vencemos bem. E, aliás, no final do jogo, até os próprios adeptos bateram palmas, até foi algo que a gente não esperávamos, mas por isso mesmo até eles próprios se aperceberam da qualidade do adversário e por isso mesmo também de nos felicitarem por essa vitória e passagem à final. Sim. À final não, aí nesse caso à meia-final e depois à final. Até porque essa qualidade, depois vocês passam para Panathinaikos, passam a Lazio, não é, Rui? E depois vão para a final. Final não é tão badalada, não é? Que é essa final de Sevilha, frente a um Celtic. Tinha um super jogador, que era o Larsson, não é? Mas dessa final, o que é que nós devemos começar por falar, Rui? Olha, vamos olhar mais para o Paulo, porque com o Ninja, no outro dia, já falamos da final e basicamente os golos do Ninja foram muito importantes na final. Foi o primeiro e o golo da decisão. Paulinho, a final para ti eu não digo que foi ingrata, foi espetacular, porque jogas em duas posições. Tu começas na tua posição natural, aos 9 minutos o Costinha faz-te o favor, entre aspas, de se voltar a lesionar. Aliás, o próprio Costinha diz que não sente que a Taça UEFA é a taça dele, porque praticamente só jogou 9 minutos nessa final. E tu lá vais para o meio campo e o Ricardo Costa, é o Ricardo, não é, que entra para a lateral, e depois a meio, o jogador que tu tens atrás, o Jorge Costa, lesiona-se e lá entra o Pedro Emanuel, e de repente, eu diria, quando tu olhas à volta naquela final, tens o Ricardo Carvalho e o Nuno Valente à esquerda, e do outro lado é tudo novo, não é? O Pedro Emanuel, central direito, o lateral direito, o trinco, é tudo novo numa final. Sim, é tudo novo, mas... Novo, entre aspas, não é? Sim, novo, sim, porque pronto, mas o que é verdade é que mesmo com esses prontos, com essas situações, a equipa não perdeu qualidade, porque tanto o Ricardo também é um jogador com muita qualidade, fazia o arrozinho dele, o arrozinho de feijão, o Pedro também, um jogador com muita experiência, muito inteligente também no posicionamento em campo, lia muito bem o jogo. E sempre que eu via essas alterações, a equipa não se sentia grande diferença nessas mudanças, o que é fantástico, né? E dá também ao treinador, lógico, o Mr. Mourinho, essa tranquilidade de poder mudar e a equipa não sentir grande diferença nisso. E pronto, para mim, voltei novamente a jogar nessa posição, e pronto, e tive que no fundo preocupar muito mais no aspecto defensivo, para dar mais essa liberdade tanto ao Manis como ao Deco, no aspecto ofensivo, e eu, pronto, no fundo, de ficar ali um pouco mais a controlar e ajudar no aspecto defensivo, mas lógico, para mim também senti ali um pouco de culpa ali no segundo gol do Celtic, porque era eu que estava com o Larsson, e pronto, e é neste tipo de situações onde se vê que a qualidade, não só a qualidade do jogador, mas onde ao mínimo erro pagas caro, e ali nesse aspecto houve ali um momento de desconcentração, e paguei caro, não é? Com este tipo de jogadores não tens hipótese, não é? Mas pronto, felizmente para nós conseguimos o gol da vitória já ali pertinho do fim, e novamente aí o Ninja, já mortinho, já não andava, mas pronto, ainda conseguiu ali ter aquela última energiazita para naquele lance fazer ali aquele gol, e onde houve essa explosão depois da alegria, logicamente. O Ninja, que vimos há pouco, que marca os 2 golos. Sobre isso, Ninja, já temos falado muitas vezes, mas há uma situação que basicamente nunca se fala. A verdade é que quando o Porto faz o terceiro golo, quando faz o 3-2, o Celtic está reduzido a 10 jogadores, porque tu também conseguiste sacar, no lance que vimos há pouco, o segundo amarelo ao Baldé, não é? E, portanto, ainda conseguiste condicionar o Celtic mais uma vez, mesmo estando tu fisicamente, como se costuma dizer, nas lonas. Sim, né? Quando você entra, principalmente num jogo importante, qualquer jogo é igual a nível de, digamos assim, de competitividade, mas num jogo dessa magnitude aí, a concentração ela tem que ser muito maior ainda,
tal como o Paulo frisou, né? E até para defender um pouquinho o Paulo em relação àquilo que ele próprio falou, né? Sentir um pouquinho aquela culpa meia culpa, digamos assim, de um adversário marcar um golo porque ele é defensor, né? Lógico, em primeiro lugar, a qualidade do atleta adversário, mas se você for ver, analisar friamente mesmo, o Paulo é um jogador alto. O Paulo tem o quê? 1,84, mais ou menos, por aí, né, Paulo? 1,85. E o Larson, ele salta muito. Tanto que o Ricardo Costa, que é central de origem, até mais forte fisicamente que o próprio Paulo, depois também acaba por sofrer um gol da mesma forma, marcando o próprio Larson. Nós sofremos o segundo gol da mesma forma, e que já quem estava marcando ele no segundo gol, se eu não me engano... É no primeiro e o Paulo é no segundo, não é? Exatamente. Então, assim, para você ver a qualidade do jogador adversário. Então, realmente é uma dificuldade muito grande. Então, assim, em relação a essa situação que você me falou de condicionar a equipe do Celtic ali no final da partida, realmente, eu acho que até demorou muito, porque tanto o Baldé como o outro, que eu nem me lembro o nome do outro central lá, eles eram muito fortes fisicamente. Para você ter uma ideia, uma perna do Baldé era as minhas duas pernas juntas. Então, ele tinha 1 metro, o mais baixo, se eu não me engano, lá tinha 1,90 m. No mínimo, pareciam dois armários. e bateram o jogo todo, não só em mim, como eu frisei, né? Eu acho que nesse jogo, eu já frisei antes aqui que o Capucho foi extremamente importante, porque o Capucho tem muito mais força física que eu, muito mais alto, mais forte. O Capucho conseguiu segurar esses centrais aí em muitos momentos, e nós apanhamos muito ali na frente. E eu acho que depois no final também acabamos, o Nuno Valente também acabou por até ser expulso no final. Mesmo no finalzinho, sim. Por uma entrada ali também, mas eu acho que nós, principalmente o Futebol Clube do Porto, sofreu muito mais faltas, e principalmente faltas mais violentas do que realmente o necessário. Ou que naturalmente nós já esperávamos, porque se fosse Boa Vista também pode ter certeza que seria da mesma forma. Olha, Paulo, mas só para acabar este assunto da final, né? Porque até o Derlei falou disso, e os golos esse golo então do Derlei, o último, é dos golos mais falados da história do Futebol Clube do Porto. Já tivemos aqui a oportunidade de falar com ele sobre este golo. Tu, quando passas ali para o meio-campo, há alguma instrução específica do Mourinho para ti? Qual era a tua grande preocupação ali? O que é que mudou ali no jogo? Eu já não me recordo muito bem. Eu sei que, pronto, essa lesão do Costinha, pronto, entra o Ricardo e eu automaticamente, pronto, passo ali para a posição do Costinha, mas não me recordo muito bem, mas no fundo, como já tinha estado ali no jogo da meia-final, na segunda mão com o Lazio, portanto, no fundo foi mais ou menos dentro da mesma... Foi a mesma base, mesma base, portanto, não mudou muito. Piloto então, mais ou menos. Olha, mas havia ali uma atenção especial para o Larson, não havia? O Mourinho falou disso ou não? Mas não, porque o Larson era o jogador, pronto, que eu marcava nas bolas paradas, pronto, defensivas. Era eu que ficava com ele. Pronto, agora tudo o resto, a passagem para o meio campo e tudo, pelo facto de eu ter jogado a meia-final ali, portanto não mudou muito. Não mudou muito, e pronto, e mesmo até o próprio Mourinho também já sabia das minhas qualidades e aquilo que eu ali naquela posição também iria fazer, portanto sabia que eu não ia inventar muito ali, ia fazer ali o meu... Essa era a tua missão, era não inventar muito, não é? Sim, pronto, e acho que foi também muito isso durante a minha carreira, também foi de procurar jogar o mais simples possível e não complicar muito, portanto... Mas com qualidade, era isso. Sim, tentando sim, de jogar com pontos e tentando jogar bem também, que era importante, mas pronto, mas jogando ali naquela posição também que é de muita responsabilidade, até porque é uma posição onde muitas vezes jogamos de costas e não estando ali muito à vontade pode se tornar também um pouco complicado e perigoso também. E o que é verdade é que pronto, cheguei ali e não tive qualquer problema e fiz aquilo que tinha a fazer. E pronto, infelizmente correu tudo bem. Foste elogiado no final do jogo pelo treinador? Por toda a gente. Acho que os parabéns foram a todos, acho que foram para todos, porque sendo claro que sim. Foi marcante para nós e pronto, eu falo
logicamente que para mim, sendo a estreia nessa competição e logo nessa primeira época ganhá-la, é fantástico, não é? E acho que ficamos todos de parabéns pelo jogo que fizemos e depois também pela recepção que tivemos no Porto também. Foi fantástica. Sem dúvida, foi uma grande vitória. Muito obrigado aos dois por essa alegria que deram aos adeptos do Futebol Clube Porto, a mim, ao Rui, a todos nós. Olha, Rui, depois de falarmos desta final da Taça UEFA, né? Até porque já é a segunda vez que falamos neste programa, acho que podemos avançar para 24 de Abril de 2004. Né? Vamos lá. O que é que aconteceu aí? Nessa altura o Porto foi campeão no Hotel. Depois disso já foi uma vez com o Vítor Pereira e também já foi com a atual equipa, digamos assim, com o Sérgio Conceição, também campeão no Hotel. Portanto, eu creio que foi a primeira das vitórias no Hotel. Deixa-me só situar que no ano a seguir, quase como roda adiantada, isto foi caminhando e quando o Porto dá por ela, está a ser campeão no Hotel. O Sporting tinha perdido em Leiria por 1-0 e os jogadores estavam concentrados para jogar com o Alverca um ano depois. O Ninja estava na véspera de voltar à competição. Portanto, esta data vamos tem falar muito, disso também. Vamos falar aqui disso para o Ninja tem muito significado, naturalmente. Mas quando, digamos assim, o Porto abre os olhos, os portistas estão na meia-final a preparar-se para jogar com o Deportivo da Corunha, que é mais ou menos por esta altura. Já tinham eliminado o Manchester, já tinham passado num grupo com o Real Madrid, já tinham eliminado o Lyon, assim quase como a expressão do Paulo Ferreira, naturalmente. Era assim, quer dizer, ia-se ganhando naturalmente, mais uma vitória, ganhava-se ao Sporting 4-1, ganhava-se ao Benfica 2-0, ganhava-se ao Manchester United, marcava-se o golo no último minuto com a maior das naturalidades, digamos assim. E olha, eu vou meter aqui umas imagens que até foram publicadas pelo Museu do Futebol Clube do Porto, desse campeonato festejado ali no hotel. É isso, e portanto isto aqui para ir avançando etapas até à zona fulcral da temporada, que é recuperação de Derlei, que é o Porto campeão, portanto o campeonato estava resolvido, a partir daqui era focar só na Champions League, em termos daquilo que era as conquistas, porque esta estava conseguida. A minha questão mais até para o Ninja e para o Paulo, é se sentiram a mesma coisa, que foi, este segundo ano, depois da intensidade do primeiro, foi um ano a correr em que as vitórias surgiam naturalmente, principalmente o Paulo, que esteve em todas, não é? Esteve em 52 dos 55 jogos, já lá vamos falar do momento da lesão do Ninja, mas isto, Paulo, eu não sei se tu achaste isto, eu hoje olhando, até acho que nem se usufruiu de tantas vitórias durante a temporada, porque de repente chegamos a esta altura em que vocês estão no hotel e o Porto está a ser campeão, já estamos outra vez em abril e outra vez na fase das decisões à frente. Sim, porque aí sabíamos também que era só uma questão de mais jogo ou menos jogo, queríamos ser campeões, não é? Nacionais. Logicamente que tem um sabor diferente quando se é campeão no campo, mas não interessa. Fomos campeões assim, no hotel, e foi fantástico, não é? Mas tal como na primeira época em que pronto, fizemos o pleno e jogámos um futebol também extraordinário, depois na segunda época também, mesmo até com as contratações que tivemos, jogadores também importantes que vieram-nos ajudar muito e manter essa qualidade também na equipa e a verdade é que voltámos a fazer um ano fantástico e a confiança era muito grande, pronto, o balneário era um balneário fantástico também e isso ajudou-nos, não é? Ajudou-nos muito e voltámos a fazer pronto, uma época em grande. Ninja, como é que foi ser campeão no hotel? Foi fantástico, né? Porque na realidade esse foi o nosso primeiro título, né, Paulo? Segundo. Este é o segundo. Este é o já é do segundo. 2004, exatamente. Esse já era o... Olha tu ali. Exatamente, era o segundo. Assim, para mim era especial, porque eu estava voltando nesse dia aí, né? Eu estava no hotel, depois da lesão, e talvez até por isso também o Mourinho tenha me chamado para participar desse jogo. É evidente que para mim a recuperação era importante, que eu voltasse nesse jogo e jogasse alguns minutos para que realmente se tivesse alguma condição de jogar alguns minutos na meia final depois da Champions. Esse jogo era importante, muito importante para mim mesmo, desse final de semana.
Mas assim, eu só queria frisar uma coisa rapidinho que ficou da outra final que o Paulo falou ali, que nem o Paulo jogou em duas posições diferentes. Eu gostaria de lembrar as pessoas que naquela época, se eu não me engano, não estiver enganado, só podiam ir, se eu não me engano, 6 ou 7 jogadores para o banco de reservas. E o Paulo era um daqueles jogadores que o Mourinho contava sempre porque poderia jogar em 2 ou 3 posições. Então é o chamado jogador coringa também, né? Então até por isso, né? Não só pela trajetória toda que ele fez no Chelsea, enfim, todos os títulos, mas isso tem muito a ver com a capacidade que o atleta tem de se adaptar às situações. E o Paulo era um daqueles que realmente poderia fazer isso dentro da nossa equipe. E voltando a falar do título mais uma vez, acho que para nós ali éramos fantásticos. E como vocês falaram, né? A gente não tinha muito tempo para comemorar, que logo depois você já tinha algumas coisas que realmente nós precisávamos vencer. Ainda tinha a Champions League para jogar, a final da Taça de Portugal, que basicamente era o último jogo, a última competição que havia antes das férias. Então é evidente, né, que durante a semana nós saímos para almoçarmos, né, e tinha, nessa altura aí, tinha muitos convites aí de restaurantes, né, Paulo? Andamos aí em vários restaurantes. Vários restaurantes aí por convites, enfim. Era meio que a agenda naquela altura era pautada por comemorações, né? Então foi um período fantástico, mas em se falando assim, junto dos torcedores, realmente, sei lá, talvez a Taça UEFA, que nós chegamos ali já bastante tarde, né, Paulo? Essa final aí, esse aí, o pessoal também, essa final, depois da Champions que nós chegamos também, fomos até o estádio ali também, mas basicamente isso daí, porque era ganhar e no outro dia basicamente tinha treino e continuar, né? Não foge muito do que é o futebol da atualidade hoje, não é? Olha, Rui, deixa-me aqui fazer... É verdade. Olha, antes de partirmos também para aquele jogo especial, que não foi no dia a seguir, né, para o Derlei, foi o regresso do Derlei à competição. Deixa-me fazer aqui uma ronda de perguntas, que estou aqui a receber muitas perguntas, estou aqui a ver no Facebook agora do Futebol Clube do Porto. Olha, deixa-me só ler aqui um comentário primeiro, em relação a serem campeões no hotel. Está aqui o Hélder Rodrigues, a dizer que vocês foram campeões no hotel porque jogavam mais a dormir do que os adversários acordados. Pronto, fica registado. Fica registado esse comentário, é um grande comentário. Boa colocação. Tá bom. É um grande comentário, mas deixa ver aqui o que é que estão a perguntar. Olha, Paulo, estou-te aqui a perguntar qual foi a competição ou o momento mais especial para ti no Futebol Clube do Porto? Se foi, por exemplo, a Taça UEFA ou a Liga dos Campeões, pela razão que tu entendes? Eu acho que, sei lá, o mais importante no fundo foi provavelmente o primeiro título, não é? Que é sempre muito especial. Saindo de um clube com todo o respeito e tenho um carinho muito grande também pelo Vitória de Setúbal, mas pronto, sair de um clube onde nessa altura lutávamos ali para não descer de divisão e chegar a um Porto com objetivos completamente diferentes, lutar por títulos e chegar e ganhar logo no primeiro ano. Portanto, para mim foi espetacular e sem dúvida que o primeiro título tem um sabor especial. Logicamente depois ganhar 2 grandes competições europeias, isso então não é para todos. Passava pelos sonhos, não é? Quando chegaste ao Porto, não é? Não, nem pensar nisso. Lógico que a gente tem esse sonho e objetivos, mas sendo logo assim na estreia é fantástico, não é? Então destacas o teu primeiro título nacional, não é? Pelo Futebol Clube do Porto, eu penso que sim. Sim, eu penso que sim. Sim, eu penso que sim, porque foi o primeiro e foi ali onde eu pronto, tive essa primeira experiência de ganhar um título e de sentir, claro. E sentir também na pele o que é ser campeão e os festejos e sendo mais ainda num clube grande como o Futebol Clube do Porto foi sem dúvida alguma fantástico e isso jamais a gente se esquece, não é? Muito bem. Diz, Rui.
Não, ia dizer que também tem a ver com isto que os jogadores dizem, que o primeiro é no relevado, é no jogo com o Santa Clara, que o Porto ganha 5-0, e acaba sempre, por muito que seja engraçada a festa no hotel, para um jogador de futebol, ser campeão no relevado tem sempre outro significado. Isso aí pode-se dar a volta que se der, até em termos de imagens para os adeptos, é mais engraçado ser num ambiente diferente, mas a verdade é que seguramente para o jogador de futebol poder juntar o primeiro ao facto de ser no relevado sublinha ainda mais aquilo que o Paulo e o Ninja estavam a dizer há pouco. Claro que sim. Olha, deixem só avisar aqui as pessoas que podem continuar a mandar perguntas. Agora estou a olhar as perguntas do Facebook, por exemplo. Vou indo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Estou agora a ver as perguntas do Facebook. Se querem que a vossa pergunta seja escolhida, mandem agora que eu estou aqui atento às perguntas. Ninja, mas estão aqui a perguntar. Deixa-me ver aqui uma pergunta que estão feita aqui. Estava aqui para trás. Estão aqui a perguntar se para ti foi importante para triunfares no Porto. Sentiste que foi importante? Estou aqui a dar o exemplo. Se foi importante tu jogares com os dois capitães, Jorge Costa e Vítor Bahia, que importância isso teve para ti? E se achas que teve importância também para o teu sucesso pessoal? A importância é enorme, né? O Paulo sabe disso. É como eu já frisei em outras entrevistas, né? É que a diferença, quando nós chegamos no Futebol Clube do Porto, o Mourinho ele conseguiu fazer algo que realmente não é muito fácil num clube grande como o Futebol Clube do Porto, que é um clube que vive de títulos ano a ano, um atrás do outro, e na altura o Futebol Clube do Porto estava há 3 anos sem conquistar o título nacional, porque com todo respeito à Taça de Portugal, que é um grande título nacional, o Futebol Clube do Porto conseguia, mas queria o título nacional, então faziam 3 anos, né, e então o Mourinho chegou, o que ele fez? Ele pegou, tinha um plantel, ele dividiu basicamente esse plantel no meio, ele escolheu ali cerca de 10 jogadores, 10, 11 jogadores ali, jogadores que ele sabia que tinha importância dentro do clube, que tinha as suas qualidades técnicas também e táticas para que ele pudesse, junto desses atletas, colocar outros que ele havia ido buscar, que foi o nosso caso, eu, o Paulo, o Nuno Valente, enfim, e todos de equipes pequenas, né, do próprio futebol português. Enfim, nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos, como eu frisei, né? Nesse primeiro ano aí, o Paulinho Santos, que basicamente quase não jogou, quase não teve oportunidade de jogar, mas foi fundamental também dentro do plantel em si, por essa recepção em si, aquela mística que as pessoas falam, né? Aquelas tradições do Futebol Clube do Porto, elas foi nos impostas logo no início, desde basicamente dos primeiros dias, né, Paulo? Então, nós fomos aprendendo, e depois a forma de trabalhar do treinador também fez com que eles confiassem no treinador, porque é muito difícil jogadores experientes que já tinham trabalhado com grandes jogadores, né, com grandes treinadores em anos anteriores e multicampeões, eles já estavam acostumados a ganhar títulos, trabalhar com um treinador jovem que chega com metodologias diferentes e que querem lhe mostrar um caminho novo. E esses atletas, eles acabaram por realmente nos acariciar, digamos assim, né? Nos receber de uma forma. E quando se trata do Vítor e do Jorge Costa, o Jorge Costa também, nessa altura que nós chegamos lá, o Jorge acaba sendo repatriado novamente, porque ele tinha saído por um problema que havia consentido no ano anterior. Enfim, e ele também naturalmente ficou muito grato por tudo aquilo, por aquele retorno, pelo Mourinho, enfim, ter ele chamado novamente, e o Vítor de um gesto maravilhoso de realmente, né, escancarar as portas para o Jorge e entregar a braçadeira de capitão para o Jorge Costa, porque até a saída do Jorge, o Jorge que era o capitão, depois o Vítor passou a ser o capitão na ausência do Jorge. E na realidade, para nós ali era uma dupla de capitães, então a braçadeira está no braço do Jorge, não ia influenciar muita coisa, porque o respeito por ambos sempre foi da mesma forma, e na hora de levantar as taças, naturalmente, eles estavam sempre juntos lá e nós mesmo do ladinho, né? É isso mesmo. Olha, Paulo, está aqui o Ernesto Souza a perguntar-te qual era o jogador mais difícil de travar nos treinos do Futebol Clube do Porto? Qual é que é? Eu sei, havia muitos, eu sei. Mas lembras-te assim de algum que dava muito trabalho? Não, tinha às vezes ali
mesmo o César Peixoto, que era um jogador também com muita qualidade técnica. Lógico, o Capucho também, que era um jogador que muito, muito difícil de lhe roubarem a bola, um jogador que protegia muito bem a bola. Mas ali tinha que haver concentração a 100%, porque O Derlei não apanhavas muitas vezes pela frente. O Derlei não apanhavas muitas vezes. Não, o Ninja ficava ali mais para o meio, ou na maioria das vezes jogava muito jogava na minha equipa. Portanto, ambos davam sorte, né? Não, mas havia ali muita qualidade. César Peixoto, tá bem. Havia muita gente para parar, não é? Sim, havia ali muita qualidade na equipa e isso também ajudou muito a nível defensivo também. Ajudaram bastante, porque criavam muitos problemas diferentes e onde tinha que estar muito, muito concentrado e ali também ajudaram bastante a tornar-me ainda melhor, principalmente defensivamente. Sem dúvida, esses treinos deviam ser intensos. Diz, Ninja. Só para frisar uma coisa, que o Paulo relembrou muito bem, esses atletas que não jogavam, eles aumentavam o nível de concentração dos atletas que jogavam, porque sabia, aquele que desse uma brechinha, saía e basicamente não voltava mais, porque a qualidade dos outros eram iguais ou superiores. Tanto que havia treinos, por exemplo, que a equipe de baixo, digamos assim, né, os que menos jogavam, por vezes vencia o treino tranquilamente, sem problema nenhum. Muito bem. Não, e por isso é que também estava referido, né? Não, por isso é que também estava referido dessa qualidade e quando havia essas alterações, tipo de sair o Jorge, entrar o Pedro, o Costinha deu ir para o meio, jogar o Ricardo Costa na direita, portanto, e não haver grande diferença, era mesmo por isso, pela qualidade que havia e sabíamos que não podíamos, no fundo, descansar ou descomprimir muito, porque era assim mesmo, no fundo, quem facilitasse tinha ali o lugar em perigo, portanto, em risco, então tínhamos que dar tudo e manter sempre esses níveis de concentração o mais alto possível. Olha, está aqui o Miguel Martins, era uma pergunta para ambos, mas como falta fazer também uma pergunta a ti, Ninja, vou-te fazer esta pergunta a ti. É o Miguel Martins que está a perguntar como é que vocês se sentiam quando tiveram que defrontar o Porto. Ninja, é claro que isto é o futebol e a carreira levou-te para outros lados, como nós sabemos, não é? Tu fizeste história no Futebol Clube do Porto, mas o futebol é mesmo assim, foi por onde a tua carreira foi. Tu chegaste a defrontar o Futebol Clube do Porto depois de saíres do Porto? Chegaste a defrontar? Cheguei a defrontar, inclusive. Pronto, o que ele quer saber é como é que era o sentimento de defrontar o Porto para ti. Inclusive no próprio estádio do Dragão, cheguei a defrontar o Porto pelo Sporting. Pelo Benfica eu joguei apenas 15 minutos só no Estádio da Luz. E pelo Sporting que eu joguei mais jogos, inclusive tive a oportunidade jogando pelo Sporting de ganhar 2 supertaças, se eu não me engano, 2 supertaças e uma taça. Foram 3 títulos pelo Sporting contra o Futebol Clube do Porto. Isso é que eu não gosto, pá. Isso já não é. Não, já não estás a falar bem agora. Já não está a falar bem. Perguntem ao Ninja se ele fez gol ao Porto. Perguntem. Nesses jogos. Então. Infelizmente, né? Como profissional, eu tinha que cumprir minhas funções, mas as pessoas que são próximas a mim, meus amigos, meus familiares, enfim, e vocês também que quando estão mais próximos sabem, desde o dia que eu entrei no Futebol Clube do Porto, que eu vesti aquela camisa que comecei, né, digamos assim, a aprender o que era o Futebol Clube do Porto, aquilo que o Jorge Costa, o Paulinho Santos, esse pessoal nos passou ali, que talvez hoje já não exista tanto essa chamada mística que existia. Para jogar no Futebol Clube do Porto, se você não tivesse amor àquela camisola, não jogava, não ficava. Não é questão do torcedor, isso é do atleta. E aqueles atletas que digamos assim, que mais êxito obtiveram nesse clube aí, com certeza, porque conseguiram entrar dentro daquela mística, dentro daquilo que era exigido, né? E o Futebol Clube do Porto ficou no meu coração de uma forma. Eu só joguei no Benfica e no Sporting por causa do Futebol Clube do Porto. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, e toda a gente sabe que eu sou portista de coração, porque foi o Futebol Clube do Porto quem fez o Ninja. Depois eu acabei por jogar 2 anos no Sporting, principalmente, mais tempo que eu fiquei no Sporting lá, e tenho um respeito muito grande, tanto pelo Benfica como pelo Sporting, pessoas que conheci, pessoas maravilhosas que existem dentro dos clubes,
e que me ajudaram muito a nível de carreira, mas o Futebol Clube do Porto na minha vida é outra coisa que está acima, basicamente, de tudo aquilo que o futebol me proporcionou. Ou seja, o teu coração é azul, não é? E era muito difícil jogar contra o Porto para ti, é isso? Bota difícil nisso. E assim, e ainda por cima que, por exemplo, eu cheguei a defrontar o Futebol Clube do Porto de jogar contra o Pepe, contra o Bruno Alves, que eram meus companheiros, né? Eles eram jovens, basicamente, ainda no primeiro ano que o Pepe veio para o Porto, por exemplo, o Bruno Alves, que já estava, depois foi emprestado e acabou voltando, mas depois eles se firmaram e se transformaram nos atletas que se transformaram, e basicamente isso também, com certeza, eles irão dizer que o Futebol Clube do Porto transformou a vida deles também enquanto atletas. E era uma dupla de zaga assim, que eu conhecia muito bem, porque eu trabalhei contra eles, trabalhei juntamente com eles. E era extremamente difícil, tanto que esses 2 anos que estivemos lá, chegamos lá no Sport, né, cheguei a vencer o Futebol Clube do Porto, mas sempre foi uma equipe que realmente, na hora de você jogar contra, quando eu entrei no estádio do Dragão ali, vestindo a camisola do Sporting, realmente ali, sabe, deu uma tremedeira bastante grande, porque sabia que dificilmente sairíamos com a vitória e ainda por cima estava vestindo uma outra camisola, né? Apesar de, como eu frisei, né, de sempre fazer o meu trabalho da melhor forma possível, claro. Sempre tentei honrar a camisola que eu vesti, e nunca deixei, digamos assim, de correr ou de me esforçar de forma alguma, mas o Futebol Clube do Porto na minha vida é outro patamar. Paulo, antes de avançarmos assim rápido, queres dizer alguma coisa do que era isto de defrontar o Porto para ti? Significava alguma coisa? Qual era o sentimento? Era um misto de sensações, porque pronto, eu talvez também para ti um pouquinho mais fácil, não é, Paulo? Porque o Derlei jogou no Sporting, não era? Que era rival, no Benfica também. Para ti era um pouquinho mais fácil, ou achas que não? Não, nunca. Jogar contra o Porto nunca foi fácil. Mas pronto, tinha esse desejo também de um dia poder jogar contra o Porto e também de sentir como iria ser recebido no Dragão, não é? E o que é verdade é que foi logo no meu primeiro ano de Chelsea. Isso aconteceu logo muito cedo. Mas o que é verdade é que, pronto, tal como o Derlei referiu e bem, o Porto também deu-me tudo e deu-me a conhecer na Europa, e chegar onde cheguei também devo muito ao Porto. Mas o que é verdade é que estava a representar um clube diferente e que hoje ainda continuo ligado. Outro clube que fizesse história também, claro que sim. E pronto, e aquilo somos profissionais e temos que defender Isso aprende-se no Porto, não é? Também, Paulinho? É que independentemente, mesmo nos treinos, independentemente de quem estiver à frente, é o que é. Exatamente, é assim, e temos de ser profissionais, e o que é verdade é que pronto, fiquei contente por ter defrontado o Porto, de ter voltado ao Dragão, e pronto, e também sentir esse carinho dos adeptos, que não se esqueceram aquilo que nós também fizemos pelo clube, mas pronto, mas é ali um misto de emoções, mas pronto, fiquei feliz também por ter essa oportunidade de jogar contra o Porto, e de no fundo também ter sido muito bem recebido. Muito bem, e também não fizeste nenhum golo como o Derlei, isso é de valor. Olha. E tem outra questão, né? Eu nesse primeiro ano aí eu cheguei a jogar contra o Paulo, né? Nos dois jogos, tanto lá como aqui. E é assim, né? É bom referir que o Paulo, lá também no Chelsea, ele repetiu basicamente os mesmos títulos que ele conquistou no Futebol Clube do Porto, né, Paulo? Se eu não estiver enganado, foram basicamente o percurso a nível de títulos foi bastante equilibrado lá, ganhou tudo lá também. Sim. A Liga Europa também, né, Paulo? Sim. Entendeu? Diferente, no fundo diferente, porque não estive em campo, estava no banco, mas não deixa de ser um percurso também dentro, e aqui é engraçado porque
porque no Porto houve nesses 2 anos onde ganhámos a Taça UEFA e a Champions. No Chelsea foi o inverso, foi no ano a Champions e no ano a seguir a Liga Europa, portanto foi ali o contato que não deixa de ser engraçado. Mas pronto, muito, muito feliz também por isso. Sem dúvida. Olha, Rui, falta-nos falar de um momento muito importante para o Derlei. Já falamos da festa do hotel. O que é que aconteceu logo a seguir à festa do hotel? O regresso do Ninja, né? Olha, o que aconteceu foi amanhã, não é? Foi no dia 25 de Abril, em que o Porto os jogadores já entram campeões, fruto desta festa que vimos no hotel. E o Ninja já aqui nos falou da última vez que cá esteve que esse foi o grande momento da sua vida. Não foi nenhum golo, não foi a final da Taça UEFA, não foi o momento em que saiu para aquecer e os adeptos começam a cantar o seu nome e depois que entrou em campo. Nós hoje vamos recuperar essas imagens, Ninja, o momento em que reentras 4 meses depois de uma lesão. Lesionaste contra o Alverca no dia 22 de dezembro, regressaste contra o Alverca no dia 25 de abril, certo? Exatamente. Foi isso mesmo, né? Era o último jogo, a lesão foi no último jogo, antes da paragem para o Natal ali, parávamos Natal e Ano Novo, e depois o regresso foi nesse jogo, justamente contra o Alverca novamente, né? Eu lembro de estar no banco ali, o combinado ali com o departamento médico era de jogar ali, se possível, né, a equipe estivesse vencendo, já que nós acreditávamos nisso, uns 15 minutos, mas aí depois de uns 10 minutos, uns 5, 10 minutos do início da segunda parte, o Mourinho pediu para mim fazer o aquecimento e a hora que eu levantei do banco que eu fui em direção ao fundo para fazer o aquecimento, assim que eu vi os adeptos todos levantando e cantando a música lá em minha homenagem, para mim foi o momento mais espetacular da minha vida, e para não falar só do futebol. Olha, quase estava para fazer um golo. Esta foi a oposta, que quase estava para marcar. Diz, Paulinho, claro. Não, eu é por primeiro por essa recuperação tão rápida do Ninja, e nós ficámos satisfeitos por isso, mas para mim é um momento que eu jamais irei esquecer, porque eu arrepiei-me nesse momento, porque quando o Ninja entra e eles começam a cantar a música do Ninja e aquilo começa a repetir a música, e foi uma coisa que começa a pegar e entra, não é? E eu arrepiei-me nesse momento, foi uma coisa impressionante. Imagina o que ia no coração do Ninja, né? Naquele momento. No momento que entras, Ninja, o que é que há ali? Uma superação, né? De muitos meses a recuperar, né? De uma lesão complicada, e depois dessa recuperação ainda foste muito importante na temporada, né? Como todos nós sabemos. Claro. Então, é exatamente isso, né? Ali já, sabe, quando você sente aquele, como ele falou, esse arrepio todo, você começa a assim, ficar meio anestesiado, parece que você não está ali, que o momento não acaba. E, inclusive, o que o Paulo citou aí, que ficou arrepiado no momento lá, com certeza. Só dele falar ali, eu também já estava me sentindo aqui novamente, aquele ambiente todo, que é algo que eu tenho muito bem gravado na memória, assim. E por que eu guardo isso? Porque eu me lembro até hoje, na nossa apresentação, poucos dias antes, né, eu tinha dito ao presidente, ó, eu vou vir quando eu acertei o contato com o presidente, eu venho para jogar pelo Futebol Clube do Porto, eu não venho para ser mais um, para ficar aí no Futebol Clube do Porto. E eu me lembro que na nossa apresentação, no antigo Estádio das Antas, né, que era apresentado jogador por jogador ali, eu me lembro que quando o Deco, o Vitor Bahia, o Jorge Costa, esses caras entravam, que o torcedor começavam a cantar, parece que o estádio ia cair, sabe? Então, que como o Paulo está falando ali agora, então eu já sentia, sabe, aquele arrepio, assim, nossa, que coisa fantástica, maravilhosa, e eu iria viver aquilo. Talvez nunca imaginava que os torcedores iriam fazer uma música ou cantar o meu nome daquela forma em si, mas quando esses atletas entravam em campo, era algo de fantástico. Até hoje sempre aconteceu isso no Futebol Clube do Porto, e depois sentir isso acontecendo comigo foi algo que realmente é impagável. Não existe, com todo o respeito
a Taça UEFA, ou a Champions League, que realmente vai estar ali. É importante os títulos, principalmente para que pudéssemos sermos tratados com esse carinho todo, mas o que o torcedor proporciona ao atleta profissional de futebol não tem nada, não existe título que paga. Ainda te lembras da música, Ninja? Ainda te lembras da tua música? Lembra-se, claro. Lembro, sim, ele é o Ninja, né? O nosso Ninja e tal, sempre a marcar. E olha assim, sabe, o que mais me marcou, a hora que eu saí do banco de reservas, assim, aqueles adeptos que ficavam ali, que geralmente são adeptos que tem ali, que são sócios, né? Que ficam ali perto do banco de reservas, estão em todos os jogos. A hora que eu levantei, que eu comecei a andar assim, aqueles adeptos já começaram a levantar, porque a gente sabe que as organizadas, Super Dragões, né, enfim, as outras organizadas, elas ficam mais afastadas, então até eles perceberem das coisas, demora um pouquinho, mas aqueles adeptos que estavam ali do lado, que a hora que eu saí do banco de reservas, já começaram a levantar e bater palma. Nisso, o estádio todo foi levantando e as claques começaram também a bater palma e a cantar a música, aí pronto, aí sabe, vem aquela emoção, a vontade de chorar, e são coisas inexplicáveis, e por essas e por outras que eu tenho que falar sempre, né? O Futebol Clube do Porto na minha vida é muito mais do que esses títulos. Ninja, eu lembro-me na altura, né, como adepto do Futebol Clube do Porto, na altura, né, novinho, eu lia sempre os jornais, né, e eu lembro de uma declaração tua, já ainda com alguns meses de recuperação, que tu apontavas sempre a recuperação para o jogo frente ao Corunha. Ainda vai dar para jogar frente ao Corunha, eu vou conseguir jogar contra o Deportivo da Corunha. Havia essa meta dentro da equipa para ti? Como é que vocês definiram isso? Era o tempo que vocês viam ali como recuperação? Na verdade, assim, né, do início da recuperação ali, no início de janeiro, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história muito rápida aqui. O meu filho nasceu no dia 1 de janeiro. À meia-noite, basicamente, ele foi o primeiro, segundo bebê do ano, até segundo bebê do ano. Então, assim, e eu tava de muletas, eu não podia nem sair de casa, mas acabei indo ao hospital, porque eu tava de muletas. Fazia uma semana que eu tinha, aliás, faziam, se eu não me engano, 3 dias que eu tinha feito a cirurgia. E então, o início de janeiro ali foi bastante difícil, assim, mas desde o primeiro dia, o Braga, que basicamente que me acompanhou mais, juntamente com o Zé Mário ali, o Zé Luiz também, o doutor Nelson e o doutor Zé, mas o Braga, que era o fisioterapeuta que estava mais junto. E aí começamos um período tão intenso ali que depois de 1 mês e meio, 2 meses, nós já começamos a perceber que a minha recuperação ela estava sendo diferente, por exemplo, da recuperação do César Peixoto, que sofreu a mesma lesão um pouco tempo antes, e o meu organismo aceitou melhor, né, digamos assim, essa recuperação, essa forma de trabalho. E tanto que eu, com 3 meses de recuperação, basicamente eu já estava correndo, né, já corria, e também já digamos assim, já estava basicamente encostado no mesmo patamar do César Peixoto, basicamente. E então, ali sim, depois de 3 meses ali logo no início de março ali, né, janeiro, fevereiro, que chegamos no meio de março mais ou menos, então já eu mais o Braga começamos a pensar em alguma situação de poder jogar ainda essa época, né, começamos a pensar dessa forma, quem sabe o último joguinho lá e tal, né, para o jogo do título, né, como nós chamamos. E aí, mas as coisas foram acelerando, né? Foram acelerando, e eu me lembro que quando o Corunha vem jogar o primeiro jogo em casa, eu vou para a bancada, mas eu já treinava com eles, já treinava com os companheiros, é lógico, de uma forma muito reservada, tanto que ninguém chegava nem perto de mim, assim, não havia dividida, não havia nada, né? Mas eu já treinava com ele, com o grupo já algumas situações. E tanto que jogamos com o Corinthians, se não me engano, na terça ou na quarta-feira, e no próximo final de semana foi esse jogo aí, contra o Alverca. Então, quando chegou a meia-final do Corunha, eu já estava sentindo que eu poderia já estar disponível, mas jogar realmente, talvez não. E aí isso ia depender, logicamente, do treinador, e é lógico que a equipe estava muito bem e fazendo tudo, eu não fazia falta nenhuma, digamos assim, né?
enfim, eu sei que depois eu joguei esses minutos contra o Alverca, depois mais 45 minutos contra o Rio Ave, e quando vamos a Corunha já, o Mourinho já me coloca para jogar desde o início, que ao meu ver foi a maior prova digamos assim, de confiança que um atleta pode receber de um treinador. Ainda bem, né? Porque ele marcas o golo da vitória lá na Corunha. E Paulo e Derlei e Rui, nós não podemos fechar esta conversa sem falar da final da Champions, né? O Derlei ajuda o Futebol Clube do Porto a chegar à final, né? Com esse gol de penalti. O guarda-redes quase que chegava, Derlei, mas como foi bem batido não chegou, né? Foi só ali de raspão, ali um pouquinho. Mas foi bem batido. Paulo, depois dessa vitória na Corunha, a final da Champions, frente ao Mónaco, tu achas que a nível pessoal foi um dos teus melhores jogos pelo Futebol Clube do Porto? Ó Miguel, antes disso, deixa-me só dizer, a equipa do Mónaco tinha jogadores excelentes, mas tinha um especialmente em grande forma, que hoje se fala pouco, fala-se mais do Prechot, do Morientes, do Evra, mas havia um em especial a pôr de forma, que era o extremo esquerdo, era o Jérôme Rotin, era o Rotin, não era o Paulo Ferreira? Era uma promessa, era. O Rotin, na altura, tinha sido o jogador que tinha partido tudo, digamos assim, nos jogos anteriores. E isto apenas, quando tu perguntas ao Paulo se foi um dos melhores, eu acho que para o Paulo foi quase um jogo perfeito, porque o Rotin, que me lembro, passou 0 vezes pelo Paulo. Foi assim, Paulo? Eu acho que sim. Provavelmente, se calhar, ali uma outra situação, talvez, mas foi um jogo perfeito para nós. Pronto, havia de facto esse jogador, o Rotin, que estava num momento de forma muito bom, tinha feito ali um percurso até à final excelente. É verdade, também tinha o Juli, que é um jogador muito rápido, perigoso, e um Morientes. O Juli, o Bahia deu conta dele, não é? O Bahia deu conta do Juli, não é? E na primeira parte. Ajudou-nos. Não, mas havia ali um Morientes, também um jogador experiente, vindo do Real Madrid. Portanto, pronto, tinha uma equipa que tinha chegado também à final com todo o mérito. Mas pronto, correu-nos tudo bem a todos nós, e era um jogo que sabíamos de uma importância muito grande. Era uma final de Champions, e quando estamos ali queremos ganhá-la, não é? E perder era uma coisa que não nos passava pela cabeça. E pronto, ainda faz o cruzamento aqui para o gol, não é? Estou a ver aqui o cruzamento e o gol ali com... Já te agradeceu o Carlos Alberto pelo cruzamento? Não, é ali uma ajudazinha, mas foste tu que metes lá a bola. Exato. Ele agradeceu-te alguma vez, não? Agradeceu depois, mas ali aquele era um momento de explosão, pronto, há o gol, e para ele tinha só aquilo na cabeça, que era fechar, e da maneira que ele fechou, não sei, ali ou tinha combinado com alguém, mas agradeceu depois. Mas foi um jogo fantástico. Olha, Paulo, mas o sentimento aqui deste jogo era o mesmo de Sevilha? Em termos pessoais, como é que tu estavas? Era igual? Era diferente? Não, aqui, pronto, é aquilo que toda a gente disse, eu também referi, acho que a final de Sevilha foi muito, pronto, teve mais emoção o jogo, e acho que foi uma final muito mais bem disputada, pronto, na minha opinião. Este jogo íamos muito confiantes, e não sei, também já ouvi muitos de jogadores com quem tu falaste, e disseram também a mesma coisa, que a confiança era tanta que sabíamos que íamos ganhar aquele jogo. Não sei, é difícil de explicar, mas a confiança era muita, e da maneira como também nos preparámos, e neste tipo de jogos de finais, o Mourinho também é qualquer coisa, não é? Da maneira como prepara os jogos ao detalhe, e ali não nos faltou nada. Portanto, eu quando fomos para Gelsenkirchen, e lembro-me, portanto, tinha um vídeo só do Rotten, portanto, desde os jogos da fase grupo até à final. Portanto, eu já ia com a lição toda estudada, já o conhecia tudo e mais alguma coisa sobre o jogador. Portanto, havia esse trabalho, que
que as pessoas no fundo não sabem que é feito e que deu os seus frutos, não é? Olha, Ninja, o que é que faltou para marcar um golinho nesta final, como em Sevilha? Aí nesse lance, por exemplo, aí faltou perna. Aqui dava, né? Faltou perna. Justamente, como eu estava voltando de lesão há muito pouco tempo, fisicamente ainda não, digamos assim, né, não te sentias a 100%? Eu estava a 100%, mas, digamos assim, ainda falta ritmo de jogo, muita coisa. E esse lance aí, por acaso, logo depois desse lance aí, pouco tempo depois, acabei também por sair, porque já estava quase no final do jogo já. Mas é assim, é como o Paulo frisou mesmo, né? Você jogar uma segunda final, depois de ter vencido uma final europeia no ano anterior, é totalmente diferente. A confiança ela está lá nas alturas, né? Independente do adversário. Enfim, nós sabíamos que ia vencer esse jogo. Se ia ser mais fácil ou mais difícil, mas sabíamos que ia vencer. Então a confiança era enorme, enfim. E basicamente esses jogadores também, como o Paulo frisou, né? É um grupo de atletas que aprendeu uma forma, digamos assim, de trabalhar que o Mourinho implantou no futebol português, de detalhes, né? Então nós sabíamos que nós vencíamos muitos jogos e vencemos muitos jogos nos detalhes, mas nos detalhes que nos foram passados antes dos jogos, né? Não só antes das finais, mas antes dos jogos, durante as competições, eram detalhes das equipes adversárias que nós sabíamos como eles faziam, o que eles iriam fazer, ou seja, muitas vezes até tomávamos alguns gols, mas já sabendo como era, por falha mesmo. Enfim, e isso é algo que hoje, né? Hoje toda a gente tem aí o scouting, essas coisas todas aí inserida no futebol, mas naquela época era muito pouco usado, principalmente em Portugal. Eu mesmo nunca tinha trabalhado com ninguém que tinha trabalhado dessa forma, e o Mourinho trabalhava com estatísticas, com movimentos, com muitas coisas que nenhum treinador tinha trabalhado antes, e isso ensinou esses grandes atletas, esses grandes jogadores a usufruir desse conhecimento e depois colocar em prática em campo. Claro que sim. Olha, Paulo, Ninja, estamos mesmo em reta final do programa, mas não podemos fechar isto sem vos pedir uma mensagem para as pessoas que nos estiveram a ver aqui em direto, como é óbvio, né? Tiveram aqui milhares de deportistas a matar saudades vossas, do Paulo, também de ti, Ninja, e por isso vou-vos pedir uma última mensagem para vocês também se despedirem do programa. Paulo, vou começar por ti. O que é que te apetece dizer também aos portistas que têm saudades de ver jogar pelo Futebol Clube do Porto, né? Já lá vão uns aninhos. O que é que te apetece dizer neste final de programa? Não, agradecer a todos eles por estarem aí a acompanhar-nos e logicamente por terem também ajudado nas nossas conquistas, não é? Que foram importantes e continuam a puxar pela sua equipa, pelo clube do seu coração, e a todos eles agradecer, não é? Agradecer, para mim foi um prazer enorme. E não ter jogado num clube como o Porto, um clube que me deu muito e me deu a conhecer na Europa, e ao Porto devo muito, e devo muito também aos adeptos pelo carinho, e mesmo hoje quando vou ao Porto, sentir esse carinho é fantástico e gratificante também. E a todos eles, muito obrigado por esse carinho que me têm dado. Olha, muito obrigado da nossa parte por esta conversa, foi espetacular, mas deixa eu ver o que é que o Ninja tem para dizer antes de ires embora. Ninja, segunda vez aqui no Porto em Casa, muito obrigado por esta segunda participação. O que é que te apetece dizer no final deste teu segundo episódio? Primeiro, agradecer a todos os companheiros, o próprio Paulo e todos os companheiros de equipe, né? Mourinho, presidente, enfim, o corpo clínico, todas as pessoas que nos possibilitaram a vivermos esse momento agora. E, é claro, os adeptos, porque sem os adeptos são a razão de um clube como o Futebol Clube do Porto existir. Então, eu deixar um forte abraço a todos eles aí, agradecer por tudo que fizeram. E lembrando rapidinho aqui que, quando você fala dessas conquistas aí, o Alenchev, que muitas vezes, quase que ninguém fala dele, mas era o segundo craque que nós tínhamos nas equipes, que nenhum outro treinador tinha. O Mourinho tinha ele como, digamos assim, né, quando precisasse, e o Alev sempre que entrou também deu conta de
de todo o recado, tal como os outros, mas era um outro grande craque também. Muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado. Rui, nós já tentamos trazer aqui o Aleni, mas ele é tímido, não é? Era isso que ias dizer. Eu senti na tua cara. Continua a ser reservado também fora de campo, é complicado. Eu tenho falado com o Aleni, já falei com ele, mas o Aleni não é muito dado assim a dar entrevistas. Aliás, já não era na altura, não é? O Aleni, eu lembro-me, tive com ele no jogo do Deco e ele nem queria falar com ninguém, apenas lembro perfeitamente de ele estar a filmar o estádio deliciado num iPad e de estar completamente satisfeito só por aquilo e, portanto, até dispensou ali, deu uma curta entrevista ao Porto Canal. Gostávamos muito de o ter cá. Às vezes as pessoas pedem-nos para ter cá alguns jogadores que nós convidamos, mas que são mais reservados e, portanto, há também que respeitar isso, mas de sublinhar que o Aleni também está sempre no nosso pensamento. Foi um jogador muito importante nestas duas campanhas de Champions League e Taça UEFA. Aliás, o Alenichev é o único jogador que tem golos marcados nas duas finais. No outro dia estávamos a falar com o Derlei sobre isso. O Aleni é o único que marcou nas duas, portanto, é verdade. Vê-se logo aí a importância do Aleni. Bem, obrigado, Ninja, por teres recordado também o Aleni. Sem dúvida. Paulo, Ninja, um abraço grande. Um abraço aos dois. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Ninja. Um abraço. Paulo, vamos falando. Alonso, vou te ligar. Um abraço, meu amigo. Um abraço para os dois. Lá vão eles embora. Ficamos nós, Rui, como sempre. Mais um Porto em Casa, com Paulo Ferreira e Derlei, que fizeram parte de equipas, não é? Míticas, não é? Taça UEFA, Liga dos Campeões, campeonatos nacionais, tantos títulos. Estou aqui para falar, nunca mais me calava. Mas que pequeno resumo queres fazer desta conversa e também deste reencontro, não é? De Paulo Ferreira e Derlei, que já percebi que não se falavam algum. É verdade, depois a vida também toma as direções que toma para cada um e às vezes, olha, no outro dia o Freddy já sublinhou isso, falou aqui do reencontro que não tinha há tanto tempo e estamos também a proporcionar estes reencontros para nós, recordações, para os jogadores também, para além de recordações, reencontros. Eu acho que hoje tivemos aqui, quer o Paulo, quer o Derlei, deram-nos perspectivas diferentes das competições e é isso que procuramos naturalmente, não vamos estar sempre a falar só das finais, da final da Champions, da final da UEFA, mas hoje tivemos uma perspectiva diferente de jogos que foram muito importantes, começando pelo que hoje faz anos, o empate na Lazio, a vitória no Panathinaikos, a festa no hotel, o regresso do Ninja, coisas que estão no meio e entre as finais, a recuperação para o jogo da Corunha, e que estão no caminho para as finais, no caminho para os títulos, que às vezes ficamos só no deslumbre da final. E eu creio que hoje tivemos aqui uma excelente perspectiva. Repara, o Paulo Ferreira contar-nos hoje que se arrepiou quando sentiu os adeptos a gritarem o nome do Derlei, a cantarem a sua música. É tu percebes que tu dentro do campo também consegues ter outras emoções que não seja só a concentração no jogo, ou melhor, estando concentrado no jogo, consegues também usufruir de outras emoções, às vezes de coisas que se passam contigo ou com um colega. Eu acho que este programa hoje teve essa enorme utilidade de nos fazer olhar um bocadinho à volta daquilo. Repara que hoje demos ali umas pinceladas nas finais, mas passamos muito à volta e muito da forma como é que se chega a essas finais. Olha, quem ganhou também uma grande final foi o convidado amanhã, não é? É verdade, o convidado amanhã é alguém muito especial, já esteve aqui connosco e nós na altura naturalmente marcamos com ele novo encontro, se bem se lembram logo no início, posso já avançar com o nome, não é? Podes. Com o nosso grande capitão João Pinto, que amanhã vai estar connosco aqui às 5 da tarde, atenção, horário de fim de semana, amanhã 5 da tarde, domingo 5 da tarde, vamos ter 2 convidados, um em cada dia, que eu acho também que vão preencher aqui alguns dos pedidos dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Da manhã, João Pinto, são 15 anos sénior, 15 anos na equipa sénior do Futebol Clube do Porto, são 9 campeonatos, é a Taça dos Campeões, e eu acho que amanhã vamos dar a volta à carreira de João Pinto, quase sem falar na final de Viena, porque isso ele já falou tantas vezes e nós já temos falado, vamos dar a volta e vamos ver, vamos perceber que o João Pinto fez um jogo com pneumotórax, quer dizer, e que de repente depois regressou, ainda há tempo nessa temporada, isto foi em janeiro, ainda regressou a tempo de em maio poder jogar, tantos episódios e que eu acho também há um jogo que ele rasga a chuteira, não é? Para poder jogar, não é? Rasga a chuteira e pinta de preto a meia para poder jogar
não cabia na chuteira, tão inchado. O João Pinto rebentou com uma bola no jogo com o Peñarol, não é? Quando tenta rematar naquele jogo da neve, há uma bola que rebenta, sai de lá de dentro a câmara da bola, não é? Que antigamente era assim. E portanto, tantos episódios. Vamos tentar explorar ao máximo de tudo aquilo que se conhece de João Pinto, aquilo que estiver menos dissecado, porque o João tem tantas e tantas histórias e é um excelente contador de histórias que eu acho que amanhã, Miguel, amanhã a partir das 5 vamos ter aqui o João para estas histórias e eu não sei se amanhã não vou preparar aqui um lanche, porque durante o programa, se calhar, vão ser tantas histórias e vamos estar aqui tanto tempo que, se calhar, vamos lanchar aqui com o João também no meio da comer, não é? Já estou. Já está. Até desculpa, vai. Ui, um abraço, companheiro. Até amanhã, encontramos então amanhã às 5. Com vocês também, às 5, amanhã, João Pinto é o grande convidado deste Futebol Clube do Porto em Casa. E muito obrigado por hoje, por estarem desse lado, neste episódio tão especial, também com o Derlei, Ninja e com o Paulo Ferreira. Muito obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. Foi mais uma conversa espetacular. E amanhã temos então encontro marcado às 5 horas com o João Pinto. E espero que hoje tenha ido para a vossa casa mais um bocadinho de Futebol Clube do Porto e também mais um bocadinho de alegria nestes tempos menos bons. Um abraço para vocês. Amanhã estamos aí com o João Pinto às 5 horas, por isso, até amanhã.